Eu sei que tem muita gente animada com a alta recente do Bitcoin, mas nesse vídeo, com toda sinceridade, eu quero te ajudar a entender o movimento e a entender se o Bitcoin deve continuar subindo ou não, se a gente está em tendência de queda, se virou para uma tendência de alta, o que é que deve acontecer com o preço do Bitcoin? Vai subir ou vai cair? Olhando a médio prazo para as próximas semanas, os próximos meses. Como sempre, você pode esperar aqui uma análise fria, simples, sem emoção e sem profecia. Bom, mas antes de eu falar o que eu estou enxergando em relação ao comportamento do Bitcoin para agora, caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita para fazer isso, considera se inscrever e ativar o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. E se você já é inscrito antigo, já sabe, não esquece de deixar o seu like, ele é muito importante para ajudar o canal a seguir crescendo, para nos ajudar aqui a seguir produzindo conteúdo de qualidade para entregar aqui no YouTube de graça. Bom, já falei sobre profecia aqui logo no começo, você pode ter certeza que não é o que vai rolar nesse vídeo. Inclusive, fica a minha dica aqui para você, cuidado, muito cuidado com os profetas do mercado que ficam dizendo o que vai acontecer com exatidão, porque eles têm certeza de que isso vai acontecer e no final das contas, se não acontece, eles estão lucrando de alguma forma, mas você pode perder dinheiro caso dê all-in em alguma dessas teses mirabolantes, dessas profecias de algo que não tem exatamente como prever. Obviamente a gente tenta fazer aqui uma análise do que está acontecendo no momento. Eu tento expressar o que eu estou pensando em relação ao mercado, o que eu utilizo, o que eu não utilizo e o que eu tenho feito. E é o que eu compartilho aqui com você, lembrando sempre que eu posso sim estar errado em relação às minhas premissas. Então toma muito cuidado com os gurus, e não é porque eu estou fazendo alguma coisa aqui que você deve copiar. Eu não estou recomendando fazer absolutamente nada, eu só estou compartilhando o meu pensamento, aquilo que eu tenho visto com você aqui. E é justamente por isso que a minha segunda dica, antes de falar sobre o preço do Bitcoin e o momento, é gerencie os seus riscos, gerencie a sua carteira, rebalanceie a sua carteira, tome cuidado com exposição além do que você aguenta ao risco, tenha outros ativos em carteira, tenha caixa para poder aproveitar eventuais oportunidades e busque ter majoritariamente na sua carteira cripto aquilo que já é consolidado, no caso o Bitcoin. E aí se você gerencia os seus riscos, rebalanceia a sua carteira e tem uma visão mais de longo prazo, você joga o jogo muito mais de sangue doce do que pessoas que estão expostas ao risco em demasia e depois veem os ativos caindo 70%, 80% e se desesperam nessas quedas mais fortes que são comuns quando a gente olha para um gráfico de alguns anos das criptomoedas, dos bitcoins. Aliás, criptomoedas de 4, 5 anos atrás, boa parte delas, ou a maioria delas, sequer existem hoje. Então toma muito cuidado com aquilo que você carrega pensando no longo prazo e se prepara para todos os cenários. Traça aí um cenário positivo e um negativo também, no caso de um mercado de baixa, uma sequência de várias outras quedas. Já vou falar sobre isso aqui, mas trabalha com essa possibilidade também, lembrando sempre que as altcoins caem muito mais ou tendem a cair muito mais em momentos de queda do que as principais criptomoedas. Falo principalmente aqui de Bitcoin, em segundo lugar de Ethereum. Bom, dito isso, vamos para uma análise aqui bem simples. Eu não sou grafista, eu só estou expressando e compartilhando aquilo que eu enxergo e como eu me comporto em relação ao preço do Bitcoin, que manda no preço das outras criptomoedas também. E espero sinceramente que esse tipo de conteúdo te ajude, assim como tem me beneficiado ao longo dos últimos anos de estudo e de mercado cripto. Bom, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin. Estou compartilhando a tela aqui com você nesse momento. BTC/USDT, o gráfico da Binance, que é a maior exchange do mundo. Dá para a gente se basear aqui em relação a volume, ao próprio desenho do preço aqui do Bitcoin tranquilamente, né? Olha só. O que a gente tem de cenário para o momento? E olha só, o Bitcoin fez uma bela barra de alta aqui no dia 4 de fevereiro. Hoje, dia 5 de fevereiro, ele está meio que estável aqui, né? Mas o pessoal tem se empolgado bastante, enxergando aqui um possível fundo e aí sim uma alta aqui sustentada por uma alta maior no dia 4 aqui, bastante expressivo. Vamos ver se isso aqui é uma reversão de tendência. Tem muita gente falando agora o Bitcoin vai subir bastante. Pode ser que isso aconteça sim, mas eu quero te ajudar a fazer uma análise, como eu falei, mais fria, sem paixão aqui, do comportamento do Bitcoin, olhando os últimos anos aqui, como é que o Bitcoin se comportou em relação a esses períodos, quando é que reverte de tendência de queda para tendência de alta, lembrando que a gente vem aqui lá da região dos 68 mil dólares para queda aqui, né, tendência de queda, até encostar aqui nos 33 mil dólares aproximadamente, né? Agora a gente está
nos 41.500, 41.600 no momento que eu estou gravando o vídeo. Vamos tentar puxar aqui períodos anteriores e entender o que acontece. Então eu quero mostrar, chamar atenção aqui para o seguinte detalhe, tá? Antes de te mostrar aqui o que eu quero mostrar de fato. Que é exatamente o seguinte. Geralmente você vai ver aqui no comportamento do preço do Bitcoin uma sequência de alta, mais volume e mais rompimento de resistência. Então quando a gente tem um volume acima da média, uma sequência de dias de alta e mais um rompimento de uma resistência anterior, eu vou mostrar isso aqui no gráfico diário para encurtar o papo, a gente tem uma grande tendência de uma reversão, né? Quando a gente vem no momento de queda, ele faz essa sequência de altas com volume acima da média e um rompimento de resistência. A tendência forte vira para alta e principalmente quando a gente está falando aqui de uma reversão, né? Vinha em tendência de queda, vira para alta, seguindo esses parâmetros que eu falei. Já vou mostrar isso aqui no gráfico então para ficar mais claro. Então olha só, primeiro período onde a gente identifica isso, né, uma reversão de tendência, é aqui mais ou menos em julho de 2021. Já vou mostrar aqui, né? A gente vinha numa tendência de queda aqui, né? Tendência de queda, um pouco de lateralização. E aí o que a gente tem aqui? Uma sequência de dias de alta, né? Dá para contar aqui, ver só verde nesse gráfico aqui, né? Nesse momento. Aí quando a gente baixa aqui para volume, a gente vê que alguns dias aqui com volume acima da média, né? Olha só, acima da média, né? Rompendo aquilo que geralmente é o volume do Bitcoin, né? Principalmente quando a gente olha esse período anterior aqui, que via de regra dá para dizer que a gente tem uma média aqui de 89, 90 de volume, né? E aí ele vem numa sequência de alta, rompe aqui e também, olha só, seguindo essa sequência, ele rompe também uma possível resistência, né? Mais ou menos por aqui, uma resistência anterior aqui. A gente olhar num período mais curto, tinha uma resistência aqui, ó. Ele bateu várias vezes aqui na casa dos 35.700, lateralizou um pouco e depois aqui rompeu com uma sequência de altas e volume acima da média. Depois disso, o que a gente pôde observar aqui foi uma alta de aproximadamente 130%. Agora, vamos voltar aqui para outro período onde a gente tinha também uma tendência de queda, teve também uma reversão seguindo esses mesmos parâmetros. Aqui, ó, cenário macro prejudicando bastante, lá por março de 2020, né? Tempo da pandemia ali, fez essa gigante barra de queda. Aí depois a gente teve aqui uma sequência de altas com volume acima da média, dá para se dizer, principalmente olhando daqui para trás, né? A gente sempre olha para trás aqui, ó, volume acima da média. Mas um cenário bastante atípico aqui, né, em relação ao momento que se vivia lá em março de 2020. Mas aí o que aconteceu? Fez volume acima da média, sequência de altas aqui, mas não rompeu nenhuma resistência anterior aqui, né? Então se a gente olhar lá para cima, a antiga resistência, a gente vai ver que quando ela rompe aqui, ó, essa resistência mais forte que tinha lá na casa dos 10 mil dólares, a gente vê que forma uma sequência de altas com uma barra de alta mais forte e volume acima da média também. Então o que acontece aqui depois desse período? Né, a gente tem queda assim no meio do caminho, mas vira uma tendência mais consolidada de alta e aí a gente tem depois desse período aqui uma alta lá para casa dos 40 e poucos mil dólares, uma alta de mais de 350%. Depois aqui, olha o detalhe como as três coisas precisam andar juntas. Outubro de 2019, sequência de altas, barra mais forte de alta aqui e volume acima da média também. Porém, não rompe resistência aqui na casa dos 10 mil dólares, né? 10 mil, 10.500 dólares. E aí o que acontece? Como não rompe resistência aqui, chega no máximo aqui aos 9.700, né? 9.600, segue em tendência de lateralização, queda, inclusive fazendo fundos aqui logo na sequência maiores ainda, né? Tava na faixa dos 7.300 aqui, ele veio ainda para os 6.400.
Para ver como todas as coisas precisam andar juntas, não é só barra forte de alta com volume acima da média e sequência de altas. Precisa também romper a resistência. Se não tem alguma dessas coisas, a gente não vê claramente aqui uma tendência de reversão gráfica ao menos, né? Então, vamos lá para outro período. Aqui, olha só, dezembro de 2018, a gente tem sequência de altas, volume acima da média, barra forte de alta, mas por que não vira? Porque não tem rompimento de resistência, lá na casa dos 4.200, 4.300 dólares. Chegou aqui a 4.100. Então, como não conseguiu romper a resistência, seguiu aqui em lateralização, né, um pouco de queda, até o momento onde rompe a resistência. Onde é que rompe a resistência aqui? De novo, lá em abril de 2019, aí sim, sequência de altas, volume acima da média e barra forte de alta com rompimento de resistência. Aí sim, a gente tem mais alta forte aqui no Bitcoin, engatando uma alta aqui de aproximadamente 330%. E agora sim, com essa base, vamos dar uma olhada no gráfico atual do Bitcoin. Por que eu ainda não enxergo uma reversão de tendência? Por que eu não me animo tanto com a alta? Embora, obviamente, seja um sinal mais positivo nesse momento, Bitcoin sair lá dos 33 mil, chegar aqui nos 41.500, onde está nesse momento. Só que, vejam só, a gente tem aqui ainda uma resistência, tá vendo? Na casa aqui dos 44, que precisaria, ao meu ver, ser rompida. Então, 44 mil dólares ainda não bateu, né? 41.500. E outra coisa, se a gente pegar aqui média aproximada, olha só, os últimos dias em relação ao volume do Bitcoin, precisaria ter um volume mais expressivo aqui, ao meu ver, na casa já dos 85, 90 mil por dia aqui nessas barras. Então vamos supor que o Bitcoin faça aqui nos próximos dias algumas barras de alta aqui com volume na casa dos 85, 90, mais ou menos aqui assim. Se isso acontecer, uma sequência de altas aqui acontecer e o Bitcoin junto com isso, né, fizer alguma barra mais forte aqui para romper de fato os 44, chegando aqui, sei lá, na casa dos 45, 44,5, aí sim eu enxergo um sinal mais claro de reversão. Mas lembrando sempre, precisa ter volume aqui, precisa fazer uma barra mais sólida aqui de alta para que eu enxergue de fato uma reversão nesse momento. Então, ao meu ver, onde é que está o sinal da reversão? Lá na casa dos 45, com volume, com sequência de altas, pode até ter algum dia de queda no meio, mas que a alta seja predominante ao longo desses dias aqui, nesse momento de rompimento. Aí sim eu me animo com o preço do Bitcoin. Por enquanto, observação, muita cautela e um pouquinho de torcida também para ele romper ali, porque está na hora, né? Tem muita gente aguardando esse momento, então estou na torcida sim. Mas, obviamente, qual é o movimento que eu tenho feito e que me deixa mais tranquilo? Enquanto eu não enxergo reversão de fato, eu vou gerenciando meu risco, vendendo um pouquinho das altcoins, à medida que elas vão se valorizando, para poder reequilibrar a carteira. Se eventualmente o Bitcoin faz movimentos de recuo, eu compro um pouco mais do que habitualmente eu compro, mas eu tenho comprado, assim como vem fazendo ao longo de muito tempo, o Bitcoin praticamente toda semana. Isso porque o meu grande foco é no longo prazo. E quando a gente olha para o gráfico do Bitcoin nesses períodos mais curtos, o gráfico diário e tudo mais, obviamente cabe análise, isso aqui tudo que eu compartilhei com você, como é que eu penso, como é que eu ajo em relação a isso, me posiciono sim de acordo com aquilo que eu estou enxergando em relação ao mercado, principalmente olhando até para as altcoins, para poder aproveitar eventuais momentos de reversão de tendência e tudo mais. Mas no final das contas, a longo prazo, o Bitcoin é para cima. E é isso que mais importa para mim e eu espero que seja também o que mais importe para você. Bom, e se você gosta do mercado cripto e está procurando uma boa base e segurança para investir, dá uma olhada nos links que tem aqui na descrição. Eu tenho certeza absoluta que eles vão ser muito úteis para você. E se você quer acompanhar os bastidores do meu trabalho, aproveita também para me seguir lá no Instagram, onde sempre tem caixinha de perguntas, bastante conteúdo e eu tiro bastante dúvida do pessoal por lá. Não esquece de deixar aqui nos comentários também o que é que você achou do vídeo, o que você espera em relação ao comportamento do Bitcoin para os próximos dias e semanas. E se você gostou desse vídeo, fica à vontade para compartilhar ele com quem você quiser. Espero ter te ajudado com o conteúdo de hoje. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá!